Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o seu podcast sobre mercado imobiliário e especialmente sobre imóveis de leilão. Hoje aqui eu tenho não só um convidado, eu tenho 3 de peso, espetaculares. São os responsáveis pela D1 Lance, uma das maiores plataformas de leilões do país. E eu sempre falo isso para todo mundo ouvir. Acho que aqui tem mais informação e que ajuda mais o arrematante em todos os sentidos. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast. Vitor, muito obrigado. É um prazer aqui estar contigo. Sabe que a gente acompanha aí sua trajetória há muito tempo. Então, estar aqui realmente é uma honra para nós. Vamos falar muito de leilão e obrigado pela oportunidade. Não, coisa boa. Estou muito honrado aqui em recebê-los. Ambiente para compartilhar as nossas experiências. A gente que vive de leilão aí faz mais de 10 anos, tem muita história para contar, então muito feliz de poder compartilhar isso com o som de... Coisa boa. É sempre bom bater um papo aí com quem acompanha a gente desde o começo, com quem tem tantos alunos aí, tanta gente no meio. Estamos aí para agregar, né? Vamos trocar uma ideia aí. Coisa boa, coisa boa. Você chegou falando sobre um tema legal. Começamos há 10 anos. E eu lembro que, provavelmente, estava até falando, o Pedro deve ter visitado o SCAF, que eu era estagiário dele na primeira vara civil em Guarulhos. E eu vi vocês sei lá quem entregou, aqueles panfletinhos e tal, entregou para mim, pro pessoal da vara lá, tal, conversou com o juiz. 10 anos vocês começaram, é isso? Conta um pouco mais da história da D1 pra gente. É isso aí. Há 10 anos a gente começou. Eu sou advogado de formação, o Rafael também. Breno é meu irmão, já é da parte da engenharia, não vem do direito. E aí a gente estava numa época aí, acho que de repensar nas nossas carreiras, né, Breno? Na época. Sempre começa assim, né? A gente está insatisfeito com o que a gente faz, então... E aí a gente pensando novos caminhos, eu advoguei muitos anos, estava no escritório de advocacia, mas assim, já um pouco desgostoso com a advocacia, querendo procurar uns outros caminhos, e junto com isso, acho que, depois o Breno fala por ele, mas a gente, em jantares, batendo papo em família e tal, a gente viu que a gente estava parecido nessa mesma linha. E aí o meu pai, que hoje é nosso leiloeiro, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, na época estava na ativa, e ele foi conselheiro do CNJ. Uhum. E aí, quando ele estava no CNJ, ele ajudou a fazer o provimento do leilão eletrônico, se envolveu e tal. E aí, num desses papos, assim, eu lembro dele falando pra gente, ele falou assim, olha, pessoal, vocês não... Na minha visão, ele falou assim, não adianta, vocês sabem fazer o que vocês fizeram a formação e tal. Então não adianta vocês abrirem uma padaria e querer fazer pão hoje que você não sabe nem por onde começar. Então vamos tentar pensar alguma coisa que agregue, que pudesse agregar as nossas duas formações e a gente seguir em frente. E aí ele falou, olha, eu tava vendo um negócio que eu tô envolvido lá, ajudando a criar a legislação e tal em relação a isso, de leilão. Vocês não têm interesse? Tinha também uma amiga dele que já estava envolvida nisso, que ajudou, e aí ele falou, olha, ele mesmo já tinha ajudado, falou, vocês não têm interesse de repente, Abrir uma leiloaria, ir por esse lado, estudar, e aí fez todo sentido pra gente, a gente começou a estudar, a colocar no papel, junto com isso tem a esposa do meu pai, mãe do Breno, que é advogada também de formação, tinha um escritório, então já tinha um escritório montado. Aí a gente falou, pô, podemos pegar emprestadinho aqui uma salinha pra gente começar aqui. Começa com uma salinha lá na Maria Paula. Não, começaram bem com uma salinha então, já, pô. Então, já foi um ganho. Então, ela cedeu, é nossa sócia hoje, ela deu um lance desde o começo, fundadora. Esse lugar, essa salinha custou caro, viu? Virou olha lá, ela trocou a salinha em equity. Tava bem boa a troca, hein? Exatamente. E aí a gente seguiu em frente e, pô, desde então nos apaixonamos por leilão. Acho que quem conhece a gente sabe disso. Hoje a nossa vida é leilão, assim, entreguei a advocacia totalmente feliz, assim. Então a gente começou a dar um lance e aí foi. Aí começamos aí a rodar
o estado inteiro, então, entregando panfletos. Eu lembro que eu fui no SCAF, fui nas outras pessoas lá de Guarulhos e rodei, assim, o estado inteiro durante muitos anos, até fazia voltas e voltas, eu mesmo ia, voltava e tal, e entregando e falando com juízes. E aí hoje estamos aí. Aí no meio do caminho, fomos crescendo, graças a Deus, e aí precisamos de mais gente. E aí vem a história do Rafa, que Agregou mais agregou. um. Isso, a gente conhece o Rafa desde moleque, que a gente tem o meu pai tem uma casa no interior, num condomínio, que o Rafa também tem casa lá. Então, Uhum. aí conhece desde pequeno, tal. Aí sempre meu pai gostou muito do Rafael, muito estudioso, Um e cara aí chamou a atenção, comprometido, comprometido. estudado. E aí virou sócio também, já tá com a gente aí há uns bons anos, e aí. E a coisa do lanche. Mas é interessante, porque você tá falando assim pra mim, foi uma coisa meio que de repente, né? Vocês estavam se. Não é 100% de repente. Eu Hum. acho que a nossa história ela tem muito a ver com o leilão virtual, o leilão online, Uhum. que mudou, acho que em 2008 para 2009, né? Com o provimento 1625 do tribunal. Não sei se você já estava trabalhando nessa época, Não. mas antes o leilão era feito no fórum, né? Sim. O átrio do fórum. Então O pessoal usava a salinha do era uma júri máfia, lá, né? Era uma máfia, entendeu? Era muito pouco democratizado, não tinha pessoas. E o Amorim, né? Nosso leiloeiro, nosso pai, ele tinha ciência de que estava estava rolando esse provimento, que iam vir não só o leilão online, mas também as empresas de leilão. Não era mais o tribunal que ia fazer o leilão, e sim empresas, né? E aí, nessa época, ele até pensou, mas aí deixou um hold, né? Ajudou outras pessoas a abrir empresa. E depois de um tempo, a gente também pensou, ele trouxe essa ideia novamente e a gente trouxe. Então, esse foi um grande marco para o leilão, que foi o provimento 1625, que abriu as empresas e também o leilão online. Depois tiveram alguns outros marcos, né? O CPC novo, o CPC também foi um grande Foi marco, maravilhoso, né? porque acho que trouxe mais garantias e ferramentas para os arrematantes, né? Então, mais Ah, segurança, eu acho que mudou quase da água pro vinho, né? selamento, Mudou da água Mas pro vinho. foram 4 etapas, eu diria. Teve o primeiro, que foi o 1625, que, porra, era Sim. presencial, virou online, mudou muito. Era uma máfia É que o antes. 625 ainda era Era só no Tribunal de São Paulo. São Paulo, né? Uhum. Aí depois o CPC. E aí o CPC veio e a resolução 236 do CNJ veio na sequência, que aí era para trazer para o Brasil inteiro. Então foram esses 3 marcos. E eu acho que o quarto marco está acontecendo agora, que não é por causa de lei, mas é por causa de mercado, que é essa exposição depois da pandemia com as redes sociais, esse tanto de gente que você vê falando. E eu acho que esse é o grande quarto marco desde que a gente entrou na Dê um Lance. E, pô, agradecer muito a participação nesse podcast, porque você é um dos principais players desse grande marco. Então, a trajetória do mercado de leilão que a gente foi vendo ao longo dos anos, com certeza você é uma peça-chave aí ao longo desse último marco que a gente está vivenciando agora, né? Pô, Então, os caras estão rasgando foi. cedo aqui pra mim, eu não vou deixar não, porque Não. toda vez que eu encontro, falo mais com o Pedro, né? Falei com você eu ainda falei pouco, das vezes que a gente se encontrou, mas eu admiro muito o trabalho da Dê um Lance, das 3 cabeças aqui, todo mundo que participa, obviamente, porque né, não são só 3 pessoas, é um ambiente todo, mas, cara, pra mim é muito maluco. Não vou falar maluco, porque aí parece que eu tô até colocando o trabalho de vocês assim numa situação, mas é muito admirável, acho que essa é a palavra correta, ver o que vocês fizeram em 10 anos. Porque assim, vou falar o que eu já falei presencialmente pra vocês. Pra mim é o melhor site que tem. É o site mais claro. Quando eu preciso ensinar aos meus alunos algumas questões que são muito complexas, para aqueles que não são do meio jurídico, eu uso o site de vocês como guia. Porque é o melhor site. Fiz de estrutura, transparência. É realmente uma democratização da É coisa. isso aí. A democratização sempre esteve na missão da empresa, né? Que a gente também entrou no mercado, a gente já entendia naquela época que era um puta mercado, puta ambiente para você ganhar dinheiro realmente. E muitas poucas pessoas sabiam disso, e acho que como empresa, acho que o caminho que a gente tinha que levar isso pode alcançar mais pessoas, né? Isso pode ser um mercado grande. E hoje, principalmente, que a gente tem mais alcance, mais dados, a gente vê que o que os clientes querem, que os arrematantes querem é transparência. É isso que eles esperam do leiloeiro, que ele mastiga as informações do processo e leve para eles, né? Para fazer uma arrematação, principalmente com segurança, porque para não ter nada escondido ali, porque às vezes não tem acesso ao processo, né? Então, a gente é essa porta de entrada para o leilão, e eu acho que é isso que eles esperam, então é isso que a gente tenta dar, e talvez isso seja reflexo dessa busca que a gente tem, né? Por transparência.
Cara, muito legal. Eu acho que a gente teve sempre, desde o começo, isso que o Breno falou assim, valores e ideais muito bem definidos e que realmente a gente não negocia e não abre mão. E esse é um deles. Quando a gente pegou e começou a dar um lance, a gente sempre falou, a gente não vai nunca tentar vender por vender, empurrar coisa ruim ou não dar informação para conseguir uma venda, uma arrematação. Cara, isso é um A gente problemaço. É isso. A gente não vai fazer. A gente vai abrir tudo e assim, eu posso garantir, se alguém ligar na Dê um Lance para perguntar de um lote que é enrolado, a gente vai falar. Vai falar, ó, isso aqui, se você quiser arrematar, tem esses problemas. Se você não quiser, não faça assim, faça assado. Isso aqui não vale a pena, isso aqui fica esperto porque pode dar um problema aqui, porque não foi feito assim, não foi feito assado. Então, assim, a gente vai jogar transparente, não vai adiantar falar, não, é um negócio sensacional, olha, isso aqui pode arrematar. E depois o cara liga e fala, arrematei, deu um puto problema. Não, agora o problema é seu, falo com o seu advogado. A gente sempre falou, e como é que a gente faz isso? Com informações, lógico, e com honestidade, falando, olha, não adianta depois a gente sabe de empresas no mercado que não tem esses ideais, esses valores, e a gente sabe que também, assim, por mais que de repente consiga algum posicionamento, o tombo vem, assim, não adianta. A gente que sabe como é o mercado de leilão, isso corre fácil, a gente sabe quem que é sério, quem trabalha bem e quem não dá para confiar. Não, entendeu? é muito rápido. A gente pega muito no pé nessa questão de informação e transparência, porque a gente também investe, né, cara? Então, às vezes, a gente liga em outra empresa, a gente liga em outro lugar, a gente quer obter uma informação que a gente não consegue. Então, você como cliente, você não fica satisfeito, você às vezes perde a vontade do negócio ali, dá uma desanimada. Então, a gente foca muito nisso mesmo, a gente pega no pé do time inteiro pra, cara, deixar o mais redondo possível ali. Cara, esse é um ponto muito legal que você levantou, porque eu já conversei com todos, assim, muitos leiloeiros, muitos. E a gente sempre chega num cheque que às vezes eu não entendo. A cabeça, obviamente, eu não chamo aqueles que eu não gosto, chamo aqueles que eu gosto pra conversar. Aqueles que eu não gosto, eu deixo meio pra lá, que eu Melhor já... nem bater papo. eu já recebi cada coisa que vocês não imaginam. Mas, de toda sorte... Ou imaginam, né? Pois é. Mas, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que vocês fazem isso com uma excelência notável, o leiloeiro, na minha ótica, é um prestador de serviço. Ponto. Se você está comprando, arrematando, no caso, um imóvel com aquele leiloeiro, o leiloeiro, como prestador de serviço, ele quer o quê? LTV. Para quem não sabe o que é LTV, é a manutenção de carteira ao longo do tempo. Sim. Quanto mais clientes comprando, melhor. E como é que você faz com que o cliente compre mais de uma vez de você? Qualidade no serviço, Qualidade. no atendimento. Qualidade no serviço, no atendimento, prestando um bom serviço. Então, na minha cabeça, e vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês estão muito mais no bastidor. Eu fico ali e às vezes eu me finjo de surdo, de mudo, para não ouvir e faço questão de não olhar. Tem alguns leiloeiros que prestam serviços, assim, assustadores, né, cara? Assustadores. Isso que você falou é legal do LTV, porque pra gente é muito importante isso, principalmente de uma outra ponta, né? A gente, como tá a prestar serviço como intermediário, tem a ponta do arrematante, mas também tem a ponta do advogado, que indica. Uhum. Fazendo um bom serviço, esse advogado vai me indicar sempre, entendeu? Produto e tudo mais. Do arrematante também é importante, óbvio, mas o arrematante, ele busca mais... Ele quer o resultado, Quer o resultado. Não, mas é importante você ter uma experiência legal pro com cliente. certeza. Mesmo que seja pro final. Se tiver duas aqui, num que você gosta, num que você não gosta, você vai no que você gosta. Pois é. Ele olha muito o produto, é óbvio que ele é direcionado para isso, mas você acaba desenvolvendo um branding, uma marca muito forte, faz com que as pessoas frequentem mais seu site. Se as pessoas frequentam mais seu site, mais advogados indicam vocês, mais imóveis vocês têm para vender, mais arrematações por conseguinte, e a coisa começa a girar esse ciclo virtuoso. É isso que a gente busca. Legal. E só aproveitando aqui o embalo, você já está sabendo até, Vitor, que a gente já falou antes, mas você falou da plataforma, só tirar um tempinho aqui para falar que, já para sei que sua audiência é muito grande e qualificada, para avisar que em breve tem plataforma nova da Dê um Lance aí. Então já fala direto para eles ali, ó. Pode falar lá para eles, ó, pessoal. Vem. Plataforma nova, é isso? Plataforma nova da Dê um Lance, planejada para março, estamos fazendo de tudo para tentar entregar nesse tempo, com uma experiência sensacional. Vocês vão ver, vai mudar muita coisa. Quem pode falar melhor aqui, ó, é o Breno, que está à frente do projeto.
Acho que ele já chegou a te mostrar Mostrou, mas no segredo, alguma coisa, assim, no segredo, mas é só para avisar o pessoal para já ficar. A gente vem com mais novidades, vamos avisar tudo direitinho, mas estamos desenvolvendo, melhorando ainda mais a experiência e a plataforma que a gente tem hoje, com mais informações, mais acesso, mais retorno aí nas análises, nas verificações de preço financeiras. Vai valer a pena. Esse site a gente buscou principalmente trazer ferramentas, né, que ajudam, então sinto muito, mas sua calculadora. Não tem problema, tá tudo bem. Brincadeiras à parte, mas é trazer mais transparência, que esse é o principal ser, sempre que a gente faz pesquisa, ferramentas também, e também ser bonito esteticamente, principalmente colher dados para entender melhor o mercado e proporcionar aí um melhor serviço, tentar antecipar o que vocês rematantes buscam. E a gente, como cresceu e teve um caixa, a gente resolveu investir nisso, porque a gente, é o nosso coração, né, o nosso site, né? Falamos do lance como site. Então, temos que investir. Vamos fazer 10 anos em março, esperamos aí até o final do mês lançar esse site. E, como um novo site, um novo sistema precisa de testes, eu gostaria de testar e vamos ver se eu... Mas a gente vai fazer uns testes reservados. Não vai ficar para todo mundo, não. Não é bagunça, entendeu? Não, aí o Breno já tá querendo fazer uma parceria com os alunos do Eli para fazer os testes. Pois é, aí, tá vendo? Interessante. Gostei. Olha lá, em Gostei, primeira vai ser um mão. prazer. Acho que o pessoal vai adorar. Eu realmente. Qualquer dia você já foi lá no Elite conversar com o pessoal, tal, falar de proposta. Mas qualquer dia, depois quando eu for fazer a aula de judiciais, eu mando o link, se der tempo vocês entram, vocês vão ver. É basicamente o website de vocês. Falou, olha isso, olha aquilo, tal página, tal coisa, tal. É isso que vocês têm que usar como guia. É ruim, né? Ele pega um leiloeiro que não tem nenhum daqueles documentos. Mas aí ele entende, Sim, né? Ele consegue entender. precisa. É isso. O cara tem que entender e falar assim, beleza, tem um checklist aqui que o pessoal da D1 faz, tá? Uma intimação, como é que ela foi feita, de que forma, tá em qual página, mais ou menos em que altura do processo, pra eu entender. Aí você consegue replicar o racional para outros. Análise processual, né? Foi sua ideia. E Cara, copiaram. Não, é isso que eu ia falar. Acho que você mostra o nosso, fico muito feliz, mas o pessoal vai ver uns outros aí, umas cópias meio baratas aí no mercado, que não são iguais, mas o pessoal já tá fazendo, já tá copiando na caruda, assim, as nossas... Coisa boa. Isso. Mas nem sempre fazem bem, mas a intenção é boa, a intenção vai Então mostra o nosso primeiro, que aí eles vão saber diferenciar, depois tá tranquilo. Não, e aí não tem. E aí, do que depender de mim pra divulgar, eu vou divulgar o de vocês, porque realmente eu uso bastante pra ajudar o pessoal. Ainda não fiz nenhuma, nem eu, nem meu pai, nem a gente não fez nenhuma no site de vocês. Mas quem sabe, tava falando daquele do caso. Vai. Cara, Já, com certeza. Eu não tenho até- o detalhamento, mas Sim. com certeza. Não Mas tenho a menor dúvida. semana passada eu tive um contato de um aluno seu diretamente perguntando de um leilão, querendo saber mais informações para Pois é, acho que foi o participar. Alex perguntando ele de um. mesmo, ele Entendi. mesmo. É esse. Muito legal e tal, muito bacana. Acho que é legal. Sim, mas o pessoal... Tratamento VIP pra galera. pode deixar. Brincadeira. Não, mas foi bem legal. Ele perguntou, a gente trocou ideia, falamos, foi bem interessante. Vai dar pra assim. desenrolar, sério. Passou a data? Não passou ainda, né? Acho que ainda não, acho que ainda dá, mas tava meio... Tava o meio negócio tava enroscado, né? enroscado É. lá. Negócio de vaga, quando a gente Pois falou, é, eu sei qual que é o velho, apartamento. É aquele ali perto do... Pô, esqueci o restaurante, já fui lá direto. Mas é ali. acho que é na Doc Lobo, né? Na Doc Lobo, né? Na Doc Lobo. Só que assim, foi o que ele falou e eu confirmei, lógico, que muito problema que a gente encara em alguns casos é que foi sem vaga, a vaga não estava na penhora. Aí eu falei, Enfim. de fato, complica, mas... Problemático. enfim. faz Que parte. você ensina, com certeza. Das É. vagas, das vagas. Cara. Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque esses mais novos, eu acho que a vida dos arrematantes vai ficar mais fácil daqui pra frente, né? Porque os mais novos estão tudo na mesma matrícula. É mais raro agora porque é mais caro, né? Separar, mas faz parte, é uma das coisas mais importantes mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram de 4 marcos, certo? Vários marcos que fizeram com que uma digitalização, né? Foi aumentando a democratização da coisa. Agora um acesso com a visualização da internet. Eu acho que esse é um ano que a coisa vai explodir ainda mais, na minha humilde opinião. Acho que mais gente vai ficar sabendo, mais gente vai se interessar, porque existia um preconceito muito grande com o mercado. Eu acho que agora essas barreiras vêm diminuindo significativamente. Qual que é a minha estatística para isso? Eu cada vez menos recebo perguntas sobre desocupação. Que era o principal, né? Que era o principal. Principal. Quando eu abri o Disparado. Instagram há quase 3 anos, 2 anos e meio,
Desocupação. Agora a galera não pergunta. A gente anunciava no Facebook, lembra? Os comentários eram tudo. Como é que eu vou tirar essa pessoa? Ou você está tirando a pessoa de lá? Nossa Nunca vou Senhora. sair. Aí você percebe que a pessoa que comenta sobre esse assunto é realmente um desconhecimento muito grande. Então diminuiu muito, eu acho que tá democratizando, é um processo. Mas o que vocês enxergam, assim, para os próximos anos, mercado, leilões e a atuação de vocês da D1? Olha, esse mercado, ele sempre é muito difícil de você prever, por causa que dos 4 marcos que eu falei, 3 são lei, né? Então pode vir uma lei, alguma coisa e muda o jogo. Mas nenhuma dessas mudanças eu senti que foi, tipo, puto, mudou da água para o vinho. É sempre um progresso, assim, né? Então a gente vai sentindo ao longo do tempo. Mas eu acho que novas ferramentas de investimento, cara, agora com consórcio, você vê que tá vindo outros mercados para entrar no leilão e isso muda o jogo, né? Fundos imobiliários, consórcio, são players de outros mercados que estão enxergando aqui um mercado com um potencial muito grande e está se criando um outro mercado maior, né? Um outro ecossistema, né? Assessoria de leilão, que você fala bastante, tem bastante assessores que assistem ao seu podcast, eram poucos escritórios que faziam. Pouquíssimos, eram escritórios, né? Não eram advogados autônomos. Então é um mercado que está se criando, entendeu? É um mercado que está se criando e eu acho que agregar esse ecossistema é o que vai mudar nos próximos anos. Mas vocês acham que tem espaço para abraçar amplo crescimento? Como é que é isso? Eu acho que tem. Se a gente falar de judicial, com certeza tem, mas aí exige muito de uma mudança do poder judiciário também. E isso é uma coisa que demora um pouquinho mais, vai ter que passar pelos legisladores. Mas tem espaço para mudança, cara. A gente vê a maioria dos imóveis não são rematados, né? Por quê? Pois é, Por isso é uma quê, coisa né? que eu queria perguntar. Porque todo leiloeiro que vem aqui, ele fala assim, a maioria dos imóveis não são arrematados. Isso acontece também na D1? Sim. Sim, Qual que é a sim. métrica, mais ou menos? Vocês têm, assim? Então, a gente não tem esse dado, cara. Olha, eu sempre acho bem, eu acho bem complicado até fazer, a gente sempre conversa, fazer essa métrica e essa parametrização, porque são produtos muito diferentes. Uhum. Então eu acho muitas vezes que até é complicado Tem uma a certa gente subjetividade, Isso. tá? Porque você fala, pô, não, eu vendo uma coisa e tal. Esse não vendeu? Então, e aí às vezes a gente pega e fala assim, pô, isso daqui vende não sei o que lá. Aí o cara, por exemplo, vai e não penhora a vaga. Aí você fala, putz, vai entrar numa estatística, tudo bem, não vende, mas não é. Quando você fala simplesmente, eu acho que assim, putz, 70% não vende, às vezes dá a impressão de que esse 70% São só muitas coisas vezes maravilhosas. são só né? coisas boas que não vendem. Pô, 70% tá lá maravilhoso e não vende. Não é isso. Muitas vezes esse 70%, pô, não tem condição, ou é muito ruim. Então, assim, até colocar uma porcentagem nisso é até, acho que, de certa forma, injusto, assim, com a porcentagem mesmo. Uhum. Fala, pô, então eu acho que hoje, com certeza, a maioria não vende. Muito por isso é uma coisa que a gente também bate bastante, assim, da preparação do leilão. Como o Breno falou, tem assessores, tem advogados que atuam com execução, que escutam o seu podcast e acompanham. Então, assim, a gente bate muito, prepare direito o leilão, Uhum. sabe? É um negócio que vai dar certo. O mercado está crescendo muito. O que eu acho que a gente está vendo cada vez mais também, que a gente vê claramente que é uma mudança de mercado e é uma melhora, é um crescimento, já tem consumidores finais entrando em leilão. A gente está vendo que está aumentando isso. O cara que quer morar, o cara que quer estar lá, que quer comprar, às vezes, um comércio para ele, um apartamento para ele morar. Isso tem aumentado, então significa que o mercado está melhorando. Antes a gente lidava muito com o investidor, o cara especialista, ele até arrematava para outra pessoa, fazia. Hoje a gente já está vendo pessoas indo diretamente e aumentando esse público. Então, eu acho que ainda tem muito chão para andar, mas é isso, a preparação Mas é mesmo importante. aumentando o público, você acha ainda que serão feitos bons negócios ao longo do tempo? Serão, eu acho que sim. Mas eu acho que passa um pouquinho também, e ultimamente eu tenho falado muito disso, do que o Breno falou. Eu acho que a mudança extrajudicial, particular, de mercado, de players e tal, está evoluindo bastante. E vai ter um momento que, e infelizmente eu acho que mesmo tendo esses marcos recentes, a gente sabe que às vezes as coisas no Brasil são feitas meio toque de caixa para resolver um problema e não se discute, não são melhores.
vou dizer que alguns desses provimentos, nós da Deu Lance, a gente já fez documentação, lembra? Que abrem para consulta pública, a gente mandou um monte de mudanças. Abriu para consulta pública o projeto de lei de não sei o que, do leilão. Pô, a gente fez um monte de coisa, tal, Por mandando exemplo, o marco conhecendo. legal eu achei que ficou Não, faltando tanta Tanta coisa. coisa, cara. podia ter aproveitado. Meu, a gente mandou um monte de coisa, não mudou do que mandaram e abriu uma consulta pública. Tenho certeza que não foi só a gente. Devem ter tido um monte, dos nossos, veio um monte de sugestões. Não acatou nenhuma. Então, assim, abriu para inglês ver, pô, beleza, manda aí, tá bom. Manda aí, mas... Seguiu a mesma coisa. Então, eu acho que vai ter um momento que o leilão, e muitas vezes o leilão, eu vejo que ele tá meio acessório em um monte de coisa. Então é isso, é um marco legal e aí tem uma parte que Uma você parte fala do fala de leilão. outra coisa. É um negócio que você... Aí tem lá nas normas da corregedoria tem um negócio que fala alguma coisa de leilão, arrematação, carta de arrematação. Tal. Vai ter um momento, pelo crescimento do mercado, que é muito grande, entrando empresas financeiras, fundos e tal, eu acho que vai ter que sentar, tanto no judicial, e aí os tribunais e tal, tanto extra, para falar, não, nós vamos ter que fazer um negócio Padronizar aqui, a coisa e ficar... padronizar, dar mais tranquilidade para rematante, não pode um achar que uma coisa paga, o outro não paga, um subroga, o outro não subroga. Entendeu? Vai ter que falar, pô, é um mercado que está girando muito dinheiro e cada vez está crescendo e tem chance de crescer mais. Então, uma hora vai ter que parar e falar, nós vamos regulamentar isso daqui direito para leilão. Né? Vamos focar nisso em vez de embutir num outro... E acho que na prática também, por exemplo, o nosso forte ali de atuação que a gente mais tem no site é leilão judicial. Uhum. Então a gente vê que chega muito caso enrolado, muito caso que dava para ser melhor preparado, mas quando a gente vai entrar, por exemplo, em contato com o advogado do exequente, ele fala, nossa, desculpa, nenhum caso meu chegou nessa fase de leilão, eu nem sabia o que fazer, como preparar, no que olhar, não sabia que, putz, te inclui a vaga. Então, assim, muitas das vezes a gente conversa com o advogado e ele fala, não, mas faz o primeiro leilão assim, vamos tentar regularizar, se não vender no segundo a gente arruma. Então, assim, muita coisa a gente consegue melhorar num segundo leilão e vende. O nosso foco, por exemplo, é isso. A gente tenta sempre arredondar antes de fazer o leilão, por advogados, assim, que não querem olhar, que falam, pô, sei lá, vou chegar na fase de leilão, vou fazer um acordo, tá tudo certo. Cara, Quando, pois na mas verdade, esse é um ponto interessante que você trouxe, viu? cara, Porque demais. eu não tenho nenhum dado, eu vou falar que é uma loucura, talvez, mas eu acho que 70% dos leilões devem ser de dívida de condomínio, vai? Sim, Facilmente. grande parte. A maioria dos advogados que tocam condomínio não sabe fazer execução. Não sabe. Não sabe fazer, não E vou sabe te tocar a falar, parte de sei lá, execução. A gente sabe. fez uma média aí dos últimos meses do ano passado, 30% dos casos praticamente saíram por acordo. E o cara, pô, você fala, tô nessa ação há 10 anos, o cara não quis pagar até agora, aí chega na fase de leilão ele propõe um acordo. Eles sabem que não vai pagar, mas ele fala, pô, leilão, difícil, desenrolar. E, cara, não é difícil. Então a gente tenta explicar, a gente tenta falar como melhorar o caso, como a gente quanto a gente conseguiria vender. Então, acho que, por exemplo, o que você faz, trazendo curso, fazendo podcast, tem muito advogado que, apesar de atuar na área, não sabe como funciona. E quando eles passam a entender como funciona, eles falam, puta, realmente, é um bom Um negócio. exemplo de dívida de condomínio. Quantos imóveis você já analisou que a dívida do condomínio é maior do que o valor da Nossa, variação muito. ou da segunda praça? Desculpa, isso é erro do advogado do condomínio, né? Deixar chegar nesse ponto, num ponto para trazer um risco para o rematante, não tornar nem líquido ali o imóvel, isso é erro do advogado. Porque no final, quando E quem pagou essa condomínios vão dívida? abraçar essa... Quem pagou essa dívida foram os E, condomínios. cara, quantas vezes a gente não entra em contato com o advogado do condomínio pedindo para ele dar uma quitação do excedente para rematante e ele fala, não posso. E os outros condôminos como ficam? Exatamente. Só que se você não der essa quitação, a dívida vai continuar aumentando, eles vão continuar O pagando. imóvel vai ficar líquido, vai ficar lá, o cara Ai. continua E, ocupando o e o imóvel. bonitão tá morando lá, o bonitão tá morando. lógico. E eles não entendem isso até acontecer na prática. E na hora que Eu acho acontece, que- é uma virada É. de chave. Isso aqui mas eu acho que isso também tem um pouco... Vocês dois são formados em direito, você é engenheiro, mas eu acho que o direito, embora ele seja sistêmico, eu gosto de pensar ele como uma grande ramificação, como uma colmeia desse jeito, assim, que vocês estão vendo aqui. Eu acho que as interligações das matérias, elas não entram com tanta facilidade na cabeça das pessoas, né? Eu acho isso impressionante, porque, por exemplo, na graduação, me formei no Mackenzie e tal, pra mim era uma extrema facilidade conectar um tema que às vezes não parecia relacionado com o outro, porque é um arcabouço único e as coisas fazem sentido no final do dia, em
em regra, né? Fazem sentido, você consegue conectar e ter uma lógica jurídica. Sim. Eu acho que tem muitos advogados que trabalham nas execuções que o cara, ele não tem lógica jurídica, ele não entende que ele parece estar aqui, assim, sabe? Estratégia jurídica, né? Não tem estratégia, o cara não Isso. pensa O todo. o todo da coisa, Eu vou te dar sabe? O cara vive pra cumprir prazo, aquele prazinho que ele, tipo, ele ali publicou, eu vou cumprir, aí publica, eu vou cumprir. Tipo, exatamente, ele não vê esse negócio. Não, peraí, pra onde que eu tô levando? Eu não tô. O cara vai pra vivendo, onde que ele eu tô vai levando é uma pergunta peticionando. interessante. Eu vou te dar o melhor pra onde- exemplo possível. Quando o juiz vai lá e fala, em segunda praça, 50% da avaliação. O advogado do exequente vai lá e fala, não, manda 80. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Cara, mas se mandar 80, ninguém vai dar Ninguém lance. vai matar, pois Se é. você mandar 50, o mercado vai regular o Vai preço regular o pro valor, preço. valor que de fato vale ali, é o leilão e tal. Então, assim, eles não param pra realmente pensar no todo. E eu acho que isso tem. A gente tá até desviando aqui pra uma coisa mais crítica, até. Algumas coisas até mais de dentro, assim, da advocacia, porque, cara, eu acho que isso tem muito papel da massificação dos contenciosos cíveis. Com certeza. É uma coisa natural, né? Não Uhum. tinha- sistema brasileiro jurídico vira massa, não tem jeito. A maioria dos escritórios são de massa e tocam casos muito. Então, o cara não tem tempo de pensar estrategicamente sobre o Exatamente. processo dele. E o leilão, acho que na faculdade de Direito vocês quase nem escutam falar de leilão. Cara, né? nem ouvi Zero. falar de leilão. Absolutamente. Nada, né? eu acho. Talvez. E eu acho que é importante, porque é a parte que resolve ali, né? A parte da venda do bem que o cara não conseguiu pagar, alguém entra com uma discussão na justiça para resolver ali, né? O juiz tá lá para resolver, a gente também tá lá para resolver, e o leilão é o que vai resolver. O rematante, na verdade, é o cara que vai resolver, né? Eu acho que ele, inclusive, tem que ser muito prestigiado. Exatamente. Porque no final do dia ele tá resolvendo o problema do credor, o problema do devedor, muitas vezes, o problema do leiloeiro e o problema do juiz que não quer mais olhar para aquele processo. Desafogando o jurídico e criando um mercado novo, cara, girando dinheiro. Gerando Entendeu? dinheiro. E as pessoas não assumindo o enxergam problema. por esse prisma, né? O cara tá entrando em tese num problema que ele não precisa, ele tá lá quieto com o dinheiro dele. Ele tá querendo ou não, por mais bem preparado e por mais tranquilo que seja o processo, você tá entrando no ambiente, falando da gente mais no judicial, mesmo o extra pode virar um judicial. Então você tá vindo pra realmente, você tá se movimentando. Você quer o fight, né? Você tá buscando ali. Se você entendeu? tivesse na inércia ali, dinheiro Não. no CDI, você tá tranquilo, né? Não, Rentista e sim, tal, sim. mas você quer diferente, você quer Você mudar. quer buscar aquele retorno, Pois é. cara. Você precisa, né, abraçar. Então eu acho que ele tinha que ser. Ele já foi muito prestigiado pelo código de 2015, porque 73 era uma vergonha, né? Mas de 2015 melhorou significativamente, na minha humilde opinião. Mas eu acho que ele tinha que ser muito mais prestigiado do que é de fato. Sim. Na verdade, não só o rematante, mas todo mundo que faz parte desse ecossistema, E sabe? falando do CPC, que você falou que Também acho uma boa. Todo mundo. Tipo, Excelente ponto, excelente ponto. os legisladores não escutam, né? Eles vão fazendo ali, às vezes, sem entender realmente o mercado. Um exemplo claro disso foi no CPC de 2015, proposta. O cara tem que fazer proposta antes de começar o leilão. Isso não faz sentido. Para um leilão online que dura 23 dias, você fala, não faz sentido, né? Cara, o cara, a gente. Foi o tema da nossa discussão lá. o cara não sabe o que é leilão. Ele foi lá, que eu chamei vocês lá tal, pra dar aquela masterclass pro pessoal do Elite, que é do Mastermind e tal, falar de proposta, porque é uma coisa que eu sempre comento, falando assim, ó, a legislação fala que a proposta tem que ser antes do segundo, mas e aí? Qual que é o momento? De fato, isso é cumprido, isso não é cumprido? Posso mandar antes, posso mandar depois de encerrado? Cada hora você vê uma coisa. Aí você pensa, por que proposta eu tenho 3 dias pra mandar e lance 23 dias? Pois é. Bizarro. Então, e é onde eu tô falando. Vai ter um momento que alguém vai ter que compilar tudo isso, o que de fato muitas vezes já acontece, a gente já vive, para dar mais segurança. Fala, é assim, porque infelizmente a gente também tem um lado que a gente trabalha com o judiciário e é muito diferente. Bom, você já assessorou juiz, então assim, tem juízes que entendem e tem juízes que não entendem nada. E assim, eu posso falar porque eu já conversei com juízes que, obviamente, no particular falam Pedro, realmente eu não entendo, não sei, me ajuda e tal. E na verdade, quando acontece isso ainda é bom. O problema é quando ele não entende e não quer ajuda, exatamente. Então, também tem isso, porque tem, de fato, ainda juízes também de carreira, que são mais antigos, e aí vem o online e parece que é uma barreira, o cara não quer. Não sei, não quero entender também. Acho que para mim, então... E aí usa regras
de quando ele fazia lá no átrio do fórum, um martelinho, que já não existe mais, que a gente explica como que é o melhor e explica que não diferentemente como o Breno falou no átrio, e de fato a gente tem comprovações disso, que tinha máfia, tinha atuações, e a gente explica, fala, meu, isso não é máfia, isso não é sacanagem, é só para realmente melhorar o leilão, é isso que vai dar certo. Tem juiz que não viu a E assim, rematante, né? Como essa figura, né, que resolve. E o cara fala, não, isso. O cara fala, não, mas tem que ser assim, a ferro e fogo, você fala, não vai, não dá mais, não No cabe fim, o mais. juiz ele acaba se prejudicando, porque ele vai ficar com aquele processo mais tempo, enquanto ele não trouxer essa Eu acho que o solução. juiz... Seu pai foi do CNJ, o CNJ faz, né? Eu até esqueci o nome do negócio que faz. É tipo uma fiscalização, mas tem um nome muito bonitinho pra isso. Que é... É igual quando o juiz vai fazer anualmente lá no... Correição. Correição. Vai fazer correção do CNJ, lá fica aquele processo. E aí? Tem meta pra bater? Isso. Eles têm meta pra bater. Tem, Você tem que resolver esse processo. Às vezes Tem. tá lá as tarjinhas, meta do CNJ, que você tem que resolver o processo. E aí? O cara vai ficar pedalando esse reais da vida? Aí você fala, não, é porque você não aceitou uma proposta dentro do plano, sei lá, durante o leilão. Tá usando exatamente a letra ali do código, não aceita e o processo pendurado. Não tem uma flexibilização para entender que aquilo lá vai resolver Mesmo que aquilo não caso. traga prejuízo nenhum pro processo, não traga benefício, ele vai seguir a letra. Aí, quando vier essa virada de chave, de que o arrematante é o cara que tá tirando o trabalho ali do judiciário, que é o herói ali do caso, que tá solucionando tudo, e não o cara que tá se aproveitando de um desconto, aí acho que tudo vai melhorar. Tudo vai mudar. Mas essa virada de Se a chave... gente pensasse de não maneira veio. lúdica, seria mais fácil, né? Pô, tô com um problema aqui. Preciso resolver. A pessoa tá me devendo. O juiz entra pra interceder e o rematante tá vindo pra resolver, né? E é o Tem. cara que vem para equalizar todo esse Equalizar. Você não pode maltratar ele, ou tem que dar garantia, tem que favorecer, né? Tem que favorecer o ambiente para aquilo dar certo para essa pessoa resolver. No fim vira segurança do ambiente de negócios e segurança jurídica no final do dia. Tem que ser garantido. Agora, aí sim, isso eu acho que vai ser o outro marco, vai ser Eu um acho outro que vai acontecer momento também, que, assim, quando isso acontecer, aí o mercado, de fato, já está crescendo, mas aí vai ser Vai explodir. decola, vai explodir. Porque Porque aí... se você for pensar, tudo que você tem de execução, complemento de certeza, tudo que tiver parado, travado, cara, começar a rodar de verdade, investidor, o cara quer botar o dinheiro para jogo, o cara quer, ele gosta da tese do real estate, e ele começa a olhar, porque a verdade é que o Brasil tem muito, a galera gosta muito da tese do real estate. E na pandemia voltou muito em E alta. voltou muito forte. E continua. E assim, eu acho que a coisa vai crescer muito, porque a gente tem um déficit habitacional gigantesco e tal. Pra quem olha pra tese real estate, muitas vezes o cara nem olha leilão, o cara não sabe nem do que se trata. Sendo que é uma outra modalidade, é justamente aquilo que eu tava falando quando vocês fecharam, o negócio do Airbnb. Não foi de leilão. Sim. Você tem que olhar o mercado all, assim. E o cara que às vezes constrói pra vender, pô, por que não olhar pra um leilão? Às vezes, também, não é que ele vai ficar só naquilo, mas ter opções. Na carteira dele, ele no portfólio, Pois fala, é. pô, eu tenho Não, o aqui leilão também. é muito massa, cara. Eu acho muito legal, porque é uma puta renda. Eu comparo muito com o mercado de ações, né? Porque você compra um ativo para vender, só que, pô, é um ativo tangível. Você tem um universo de coisas que você pode fazer com aquilo para gerar mais dinheiro, entendeu? E o valor agregado é imediato, né? That's the point. E a gente tá num país inflacionário, né? Só vai crescer, o valor do ativo é muito seguro. Então, putz, eu sou muito fã desse mercado. E todos os seus alunos, tenho certeza que são, né? Todo mundo entendeu esse... A galera gostou. Ela entendeu esse... Cara, a gente tá com a projeção dessa turma aí, nas próximas 13 semanas, pelo menos 300 arrematações. Na turma anterior foram 240 e poucas. O pessoal gosta. Gosta. E ainda mais agora que a gente tá na questão da taxa de juros, né? Na alta vai diminuir, aí mais incentivo, né? Para tomar crédito. Então acho que tudo vai melhorar ainda mais pro mercado imobiliário. Pois é, eu também acho. Eu queria saber a opinião de vocês, já que a gente tá sendo até bem mais técnico, assim, a galera que é advogado deve estar adorando esse episódio. Normalmente quem não é em compensação, quem não é em compensação, mas de toda sorte, quem não é advogado e não tá entendendo, galera, entra no site da Deonlance, vocês vão entender tudo, tá mastigado lá pra vocês. Eu queria entender qual a percepção de vocês sobre o marco legal das garantias. Eu sei que é um impacto, né, direto nos extrajudiciais, vocês têm mais judiciais, mas eu queria, do que vocês perceberam, assim, que ajudou, porque assim, no final do dia, para fazer um resumão para quem não entende, para mim só ajudou a questão das intimações. Tá muito mais sólido. O resto, assim, tá, legal. Mas o impacto pro arrematante, direto, assim, eu não vi tanto. O
que vocês enxergam? Pro arrematante. Pelo arrematante. Pro arrematante, acho que no fim do dia mudou. Eu lembro que logo quando saiu, eu fiz um vídeo rapidinho lá no Instagram e tal, e eu falava isso no começo, sabe? Eu também falei, olha, pô, Marcos, e aí rolou todo esse bafafá, mas eu falei, de fato, aqui, eu lembro, não é que mudou muita coisa do que a gente. De novo, algumas coisas estão mais estabelecidas, de fato, mas que já existiam. Uma coisa que foi ótima na minha cabeça foi aquela questão de você poder desocupar dependendo da discussão. Isso pra mim foi ótimo. Sim, Sim. É. sim. Mas já existia também. Já existia, Então, só que era um entendimento exponencial, não era É legislativo. isso. Então foi o que eu falei. No fim, quem lógico, dá mais segurança, que é o que a gente fala, e achei muito bom, mas no fim do dia, assim, para quem tava no mercado, não é que, nossa, agora resolveu o meu Acho que problema. mudou mais o Não é backstage do negócio, né? Da Não, preparação backstage, mudou um isso. pouco, mas pro arrematante. O arrematante si, mudou pouca coisa. Eu acho que trouxe mais segurança nesses dois aspectos, principalmente nas intimações, porque isso era um inferno. Nossa. É muito chato, é muito difícil de explicar, e aqui sendo muito básico, pra galera que entra na mentoria, acabei de abrir outra turma, a gente tá bem nessa fase de explicar Putz. intimações. É muito complicado, as informações não são de fácil acesso, aí tem cartório que fala de LGPD, aí não tá nos registradores, e aí as datas do leilão que ninguém sabe onde tá, e fica um inferno. Aí o cara muda de endereço, não comunica o banco, pô, e aí, putz. Sabe, então facilitou. Nesse aspecto, a minha Sim, cabeça sim. trouxe maior segurança, e que eu acho que tinha que acontecer isso faz um tempo. Muita gente, rolou muita confusão na legislação, porque a legislação mudou coisas que era para só imóveis residenciais, para comerciais, tem um tratamento diferente, e isso rolou uma confusãozinha. E a questão da desocupação foi legal, mas vocês acham que vai ter um impacto Não. assim, nossa, agora... Não, porque uma diferença, acho que grande que eu vi, mas aí não necessariamente pro arrematante, mas em termos de oferta, a questão da hipoteca, então entrou no mesmo, Uhum, no, no mesmo no balaio, mesmo né? balaio, então falei, pô, vai aumentar. Só que a hipoteca já estava tão esquecida faz tanto tempo, Pois é, que eu não não é sei. que vai, pô, agora. Estourou. Tudo bem, de fato, quando eu falei, assim, reanimaram a hipoteca, digamos assim, falando em termos de leilão e tal. Mas já tá tão em desuso que também talvez vai aproveitar alguma coisa que ainda tá aí, mas não é que vai. Vocês têm escutado alguém por aí que trabalha com direito imobiliário, propriamente de garantias e tal, falando que vão substituir a alienação Não, Não. por hipoteca? Porque Não. até agora, a galera que eu É. conversei, até do Não. escritório que eu trabalhava, tal, não sei o que, eu falei, e aí? Não, então, não. Tem umas situações muito específicas, né? Mas eu acho que Mas- é mais pra, tipo, eu senti que, de novo, talvez foi até esse tipo de coisa que eu falo, perda de tempo legislativa, em vez de focar em outra coisa, acho que foi mais para tentar resolver essas hipotecas que estão penduradas, que já não tem Quem mais tava, uso. é. Pô, então põe a hipoteca aí, vamos tentar meio que desencravar o que está encravado, mas não para retomar, não que vai ser uma mudança. Mas de vez em quando, mas assim, para arrematante, talvez ele vá ver uma coisa que Uma ele coisa não está diferente que não acostumado. tá habituado. Um negócio, tipo, pô, vejo muita alienação, vou ver hipoteca agora. Então talvez isso, mas assim, de garantias, de melhora para arrematante, de fato, assim, eu também não vejo grande coisa. Meio E boa, né? Não bato mudou nisso nada. que eu falei, porque é meio um negócio acessório que Tava ali fizeram, num tava ali, cambalacho vamos ali. colocar, Botaram junta... jabuti no meio ali. Não é nem jabuti, mas assim, vamos falar de leão, vamos, põe aí um capítulo, o que que vamos colocar? Não foi uma discussão, não foi algo agregador, foi vamos trazer algumas coisas aqui para dar um pouco mais garantia, muito sempre voltado, obviamente, para instituições financeiras, Sim, para sim. dar um pouco mais de De ânimo pro crédito. de ajudar o procedimento, intimações, para garantir que vai dar menos nulidade no final da história. Isso foi bom, cara, no e-mail e Sim. tal, tipo, tá trazendo mais É. no final. Mais Mas segurança. não vai ser algo que, tipo, talvez não é uma mudança de marco. paradigma, Que marco, você fala, não. putz, agora. O marco não é um marco, né? Não é. Para leilão, não é. Pra Semi-leilão, Marco de não é. garantias. E para o judicial, É menos só para dar ainda, notícia, né? O Aí- banco pode tirar o cara do imóvel em 5 Nossa. Não mudou nada, já era assim, viu, galera? Cara, Mas virou notícia na Globo. Ah, não para arrematante, mas especificamente para gente, só tem uma coisa boa, que também não é que mudou, a gente já fazia, porque às vezes o prazo não dava, era estender o prazo para fazer da consolidação até o leilão, uhum. aumentou o prazo. Isso, assim, na visão do leiloeiro, do gestor, é importante, porque era um prazo muito curto
Porque, assim, não é que são 30 dias a partir a partir da consolidação, mas, assim, a partir da consolidação tem uma data. Só que quando, por exemplo, clientes vinham e comitentes vêm buscar a gente, o cara fala assim, não, tudo bem, agora a gente precisa que você mande o contrato e tal, e os atos do cartório pra gente analisar e colocar tudo direitinho no edital e tal. Putz, o cartório ainda não me liberou. Então, naquele dia da consolidação, mas muitas vezes o cliente vai ter a documentação toda depois de uns 15 dias, 10 dias e tal. Então, aí já passou um Já tempo. passou o time. E aí, às vezes, tem contrato que falava, pô, você precisa publicar o edital com 15 dias de antecedência. Então, meu, era um negócio assim, a gente tinha 2 dias para correr com tal. O que que acontece? Não fazia nos 30 dias, Ih, deixava pra depois. tudo bem, já tem, de novo, posição jurisprudencial. Paz de nullité sans grève, né? Tá tudo não, bem. tranquilo, mas de fato agora deu uma melhorada. Uhum. Mas de novo, que ninguém sabe, mas são coisas, muita gente não sabe, mas são coisas que já eram feitas e, de novo, foram escritas, mas eu achei assim, alguém pensou nisso, Ficou mais real, ficou mais alguém aplicável, falou, né? pô, isso aqui tá o prazo, vamos aumentar um Eles pouco. positivaram algumas coisas Isso, importantes. exatamente. É Assim, isso. Como a desocupação, positivaram que é Positivaram o essencial. entendimento da que já jurisprudência. Ponto. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta legal aqui para vocês, que é a seguinte. Vocês têm alguma predileção como investidores por extrajudiciais ou judiciais, ou vocês olham para o imóvel? Eu só remato judicial. Eu também. Eu também prefiro judicial. Por quê? Acho que primeiro pelo ambiente, pela expertise, né, naturalmente a gente vai querer ali investir onde a gente tem mais jamais, né? Mas judicial tem um desconto garantido, você tem que procurar, acho que menos, assim. O extrajudicial, eu acho difícil achar grande desconto. Tem aquela conta Da alavancagem e tal. Enquanto o cara tá Ah, devendo para sim. segunda praça e tal. Então, para chegar no estágio e ter um desconto bom, o cara tem que pisar muita bola no financiamento. Então, é mais raro. No judicial, a gente tem mais experiência. E já sabe ali, acho que a concorrência é até menor, né? Por não ter alavancagem também. Você tem que tá mudando o jogo. Né? cara, mas eu acho que a concorrência é significativamente mais baixa ainda assim. Uhum. Especialmente, especialmente a partir de uns 600 a 700 mil, pelo menos é o que eu vejo, assim, nossa, significativamente mais baixo. Tem os riscos jurídicos, né? Sim. Os riscos jurídicos do processo, que é uma coisa diferente do que o extrajudicial. E também a questão, acho que, do financiamento, né? Você diminui muito ali. Não é todo mundo que tem... o cash, né? Não é todo mundo que tem 700 mil, ou pelo menos 25%, né? Já é muito Pra bem. dar aquela porrada ali no processo. Cara, eu acho que o ambiente judicial ainda afasta muita gente. Então, muita gente que tá começando aí, que talvez não seja advogado, principalmente e tal, tem predileção por ver extrajudicial. E, puta, a gente já fez mais de 5 mil leilões judiciais. A gente vê leilão judicial o dia inteiro. Então, ver um a mais, um a menos em outro lugar ali pra arrematar acaba sendo um pouco mais do que a gente já faz o dia inteiro. Então, eu acho que a gente já sabe exatamente onde olhar, onde ver cada caso, onde ver o... E assim, entrar num processo, pra gente, pelo menos, não é um problema. A gente... Eu prefiro ver tudo, já tem tudo bonitinho ali no processo, já sei onde achar tudo, então... Pra mim é mais prático o leilão judicial, por isso que eu prefiro o judicial. Eu vejo Judicial mais... Tem alguns guarda-chuvas também. Sim. Né? Tem a esfera civil, tem a esfera trabalhista, federal. Tal, Uhum. então, eu vou mais, assim, lógico, vocês falaram e evidentemente tem a questão do financeiro, da disputa, do que vale mais a pena, mas eu escolho mais também eu não sei, eu me sinto mais seguro e garantido no ambiente judicial. Eu acho que, por mais que tenha, que a gente fala que tem burocracia, que eventualmente tem esses diferentes posicionamentos e tal, No pior cenário, seu dinheiro tá depositado lá. isso. Eu acho que tem a quem recorrer, você tem lá o juiz, que não tem recursos, tem você eu acho que meio que às vezes sabe o jogo te dá uma segurança, não sei, você tá também num ambiente obviamente oficial e tal. Eu acho que o extra não sei, assim, mas obviamente é um posicionamento muito extremamente pessoal. pessoal. Uhum. o extra de grandes bancos é mais tranquilo. Né? Sim. Porque você tem a segurança Sim. de ter um grande banco por trás. Para quem não sabe, essa judicial qualquer um pode fazer. Sim, uma alienação judicial. Aí você não conhecendo quem que é a outra parte, talvez não pegaria. E no final das contas, eu vejo muito, lógico, não são todos, vejo muito judicializando. Então, a questão do leilão extrajudicial, Das intimações. então, intimações,
e mesmo posteriormente a desocupação com uma ação que seja uma ação simples, que você vai ganhar uma liminar, tal. Não estou nem falando do problema judiciário, mas como você vai acabar eventualmente num processo, eu já prefiro arrematar em um. Assim eu já tá tudo no mesmo. Mas assim, de novo, eu acho que é um posicionamento extremamente pessoal que, assim, de novo, a gente viu casos de arrematações extrajudiciais, assim, fantásticas, que é o que o Breno falou. Lucros Quando absurdos, lucros né? absurdos, uma facilidade de procedimento gigantesca, Agilidade, tudo né? certinho, agilidade. Então tem pontos muito melhores, mas aí é uma escolha Eu acho que é um pessoal mesmo. contraponto muito legal e depende muito do perfil da pessoa. Porque no extrajudicial, você tem uma alavancagem maior, né? Porque você pode usar financiamento, você pode pegar um desconto ridiculamente Sim. maior, mas tem esse ponto. Só que qual que é o ponto negativo, né? Pensando em SWOT aqui. O ponto negativo do extrajudicial é que ele não é transparente. Veio o marco legal. Tá. Cara, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se de fato. Muitas vezes você não tem tempo pra ver se a intimação foi feita ou não. Na prática, eu mesmo não olho. A maioria. Então, não dá tempo. Às vezes você não tem acesso à documentação. No processo você tem transparência. Você não tem essa alavancagem, mas você tem transparência e segurança que seu dinheiro vai estar depositado. E eventualmente, se algo acontecer, sei lá, uma impugnação, um embargo de terceiro porque tinha um contrato, sabe-se lá o quê? Seu dinheiro tá lá, você ainda tem o seu prazo para desistir, tá tudo bem, tá ali. No pior cenário, seu dinheiro tá E no ali. extra você não sabe como tá o imóvel, né? Você não viu nada do imóvel, porque o banco toma, faz o leilão, você não sabe. Você não- Ninguém é, foi você não avaliar, tem. ninguém foi nada, né? Se você não for proativamente lá fazer uma diligência, não sabemos como vamos encontrar, né? Pois é. Mas também no extra, muito provavelmente vão ser os prédios mais novos, né? Por causa de Ah, sim. Tem esse outro tem lado esse ponto também, também. tem esse outro lado. Mas também tem um outro lado. Nos judiciais você encontra imóveis mais caros. Eu tenho pelo menos essa percepção. Eu acho que a qualidade, embora o tempo de construção não seja o ponto, mas eu acho que a qualidade dos imóveis nos judiciais é mais legal do que nos extras. Eu tenho pelo menos isso assim numa amostragem dos últimos 6 meses, tô te falando assim, do que eu tenho visto. Sim. Eu não tenho achado tão interessante. Eu tenho visto muito mais imóveis de baixo padrão no extra. Mas aí é uma coisa, acho que se for pensar, uma coisa de mercado, né? É. A pessoa, às vezes, que Não consegue não honrar. consegue pagar, que sentiu mais a pandemia, é a pessoa que tem menos estrutura, né? Que não vai comprar um imóvel tão grande. Sim. Aí, Sim, é um reflexo, esse é o imóvel que vai para leilão, né? É um reflexo. É um reflexo. Reflexo. Entendi. E. Mas do judicial, o TRT, pra mim, é complicado, cara. Né? Quero fazer aqui uma. Fica a minha ressalva. Você ensina a Fica galera uma a participar do TRT? Cara, eu falo pouco, eu conto dos problemas só, mas eu falo pouco. O TRT tem a asta unificada lá, né? É, que muito junta um bom, é monte muito de chato. leilão. Se você quiser um case, ó. Tem um aqui. Ele sabe. Ele guardou pro todos- coração, né? Não, ele Mas tem que sabe. ter um episódio só pra Não, isso, Exatamente, um episódio só pra isso. Tá Ele acontecendo sabe ainda. tudo que pode acontecer em um TRT num leilão, aconteceu com o Breno. Tudo. Acho que do TRT o grande problema é a demora, né? A demora, se alguém recorrer, se mudar de instância, você vai ficar à Fora, mercê de uma fora que a demora. juizada do trabalhista, eles decidem o que eles querem que eles decidem, tá É. nem aí pra nada, Mas né? ali no trabalhista, cara, assim, tem uma regra muito pró-leilão, porque o leilão que resolve ali a dívida, entendeu? eu acho que Tanto eles têm mais faziam essa uma visão, asta mas- gigantesca pra vender um monte de coisa. Tem o setor de asta. Mas assim... Mas eu acho que eles não estão interessados no arrematante, né? Que eles são Não, pró-leilão. é no leilão. Por isso que eu falei no leilão, não falei no É verdade, é Eu verdade. falei no leilão. Você falou bem. Tô pensando de falar. Eu tenho certeza que Ele tanto não pensa no arrematante que lá para você se credenciar fazendo TRT é uma regra mais difícil. E eles não prezam pelo melhor leiloeiro. Eles prezam por quem tá mais tempo lá, entendeu? Mais de casa. Então, os leilões do TRT, você vai ver muitos leiloeiros só fazem um leilão por ano, que é o do TRT, e não faz mais nada, entendeu? Então, não tem estrutura, não tem a transparência que a gente dá, então você tem que ir muito no risco. Complicado. Muito, risco. e eu, assim, particularmente, muito. As poucas. Nunca arrematei no TRT. As análises que eu tive, os acessos que eu tive, inclusive às vezes por amigos. Tive um amigo até que me procurou um imóvel na Riviera um tempo atrás. Cara, eu fui ver, ele falou, não, eu vi que vai ter no TRT. Eu falei, tá, me manda, eu vejo, lógico, te ajudo. Era advogado, mas não conhecia. Ele falou, pô, eu falei, me manda o edital, me manda a matrícula, tal, beleza. Não Ele achei falou, nada. não, ele falou, não, pode deixar.
Deu 2 dias, ele falou, ó, Pedro, não tenho nada pra te mandar. Eu falei, como assim? Ele falou, não tem nada. Eu falei, como não tem nada? Tá no TRT. Ele falou, não. Aí ele me mandou o site, o link. Tava lá, de fato, anunciado, uma descrição bem resumida. E documento nenhum. Nada. Eu achei bonzinho ele falar bem Nada. resumido. Ah, se fosse eu que sou um pouco mais assim, eu ia falar bem porca. Meu, mas não tinha nada. Aí ele falou, o que eu faço? Eu falei, não faz, não participa, lógico. Ele falou, meu... Aí ele falou, mas como é que é possível? E assim, eu vou chutar longe, 10 dias. Tava perto do leilão, mas acho que era até menos. Ele falou, cara, não tem edital, não tem. Aí ele ligou, falou, ó, vê lá se você consegue. Tal. Ele falou, pô, liguei lá no leiloeiro e tal. Ele falou que realmente ainda não disponibilizou o negócio. Eu falei, cara, como assim? Não tinha nada. E não tinha número de matrícula. Eu falei, eu puxo pra você. Só que não tinha número, assim. Eu falei, cara, como Cara, que é como possível assim? Inconcebível um negócio Exatamente, desse. acontecer um negócio desse. E vende, e aí dá problema, E é enfim, enrosco, vai. é. Então, Nem sempre, cara. Acho que se você fizer uma análise mercadológica e ver que é um bom potencial, se você ver um caso desse, fala, pô, é esse que eu vou gastar meu tempo, porque se eu ganhar, eu vou ganhar sozinho. não, mas o difícil, às vezes, você pode até ter tempo, você não tem, assim, não Cara, tem mas aí como. pra jogar no escuro, eu prefiro apostar no jogo então. do Tigrinho, entendeu? Exatamente. Então, esse que a gente arrematou, a gente falou a gente, porque o Rafa que deu o lance pra gente. Lance único, se precisar. Se precisar. Foi meio que no escuro, tinha uma questão de usufruto, 30% de usufruto e tal. Mas assim. O cara também gosta de enrosco, também. É, Não é assim que. Mas- Trabalhista, 30% de usufruto. Do lado fazendo, Não. abaixo do apartamento da Telebulhões, tipo, paguei 1.250.000 e vale mais de 7. Mas e aí, qual foi o desenrolar? Vale muito a pena. Está acontecendo. Vale muito a pena. Há quantos anos está acontecendo o desenrolar? É isso. A arrematação em 2000 já tá vendida já. Mas a arrematação foi em 2008. Eu entrei no imóvel. 2018. Eu entrei no imóvel em abril ou março do ano passado. Abril ou março. Valeu a pena. Valeu. Valeu. Mas Valeu, vamos valeu combinar. bastante, Mas mas vamos combinar pensa um você cara tem que muita passou por um. bagagem. Não, Perdeu alguns anos de vida, mas. Eu duvidei se eu tenho muita bagagem, né? Porque eu falei, pô, eu demorando 4 anos no processo, não é possível. quando ele arrematou, ele tinha cabelo ainda. Ele ficou assim chato- por causa É desse chato o processo. irmão cabeludo falar uma dessa assim, né? Não, mas valeu a pena, principalmente pela disputa sozinho, né? Se tivesse disputa e demorasse todo esse tempo, já ia ser mais complicado, porque a gente entende que o tempo é o principal fator. Né? É, o tiro é o que vai mandar no jogo no final do dia. O tiro é o que vai mandar no jogo. Deixar uma rentabilidade de 10% em um mês. Né? Pois O é, tempo é o que joga. pois é, exato. Eu queria saber, você contou esse caso aqui agora, e vamos entrar em casos estranhos, vocês, claro, se vocês puderem, obviamente. Conta aí, qual foi a coisa mais estranha que apareceu na Deolances? Conta aí. Fala aí. Puta, a gente já teve alguns. a gente já teve Mas tem o alguns. mais, tem o mais. Vai, o mais esquisito, assim. Mais Não, assim. não entrou pra gente leiloar, mas foi uma pesquisa feita pra gente fazer o leilão da virgindade. Já. Ah, já, tá, você me contou. Tá, mas como assim? já fomos procurados para fazer o leilão da virgindade de uma moça, de uma mulher, enfim, que queria leiloar. Teve uma época, né? Teve uma. Acho que um monte de acho que foi uma notícias. mulher É. que fez isso na Coreia. Teve uma não precursora. sei, é. Não, a brasileira. Foi o coreano que comprou. Não, lá. Foi um coreano, mas eu um sei que tinha japonês, um japonês. eu sei que tinha alguma coisa da Ásia lá envolvida. é. Foi até no Danilo Gentili, eu acho. Pois é, Danilo Gentili? É que eles zoam que o Kid ia comprar. E aí acho que essa outra moça se animou e fez uma consulta conosco, perguntou se poderia tal. Tinha viabilidade jurídica. Exatamente. Como é que ela poderia fazer, né? Ó, tá aí o nicho de mercado pra vocês que gostam de bagunça. Abram uma plataforma no exterior que trabalhe com criptoativos e façam esse tipo de leilão fora do país. Pronto. Pronto, tá resolvido. Aí E ninguém. Ah, é eu o quero ler caminho, esse é o edital. caminho. Quero ver esse edital, cara. Se tiver omissão, É. O problema são os documentos, Dá um né, negócio, tudo. hein? tá negócio. Cara, mas a gente já leilou de Então- tudo, principalmente por fazer leilão judicial, né? Cara, já veio casinha de cachorro, sei lá, 50 quilos de brita, já veio Já. muita 50 coisa. quilos de brita? Já veio Brita, muita coisa. Brita. DVD velho, combustível, putz, tem de tudo, relógio.
quebrar. Prédios inteiros, né? Prédios Aí inteiros. tem os outros lados, tem marcas os bons. também, marcas. Cara, marcas. A último leilão que eu lembro de marca que eu vi, assim, que ficou muita notícia, foi daquele da Das Lu lá. Vocês podem falar? A gente participou, Podemos. né, de algum jeito, não da Das Lu, mas da mulher, da Franquete, né? É, A gente fez o leilão da casa dela no Da casa Morumbi, no Butantã, não me engano, numa execução civil comum. Mas de marca, a gente fez o leilão, sabe a barrinha de cereal Trio? Sim. A gente fez o leilão da marca Trio. Eles entraram em falência e... Foi recuperação judicial. Recuperação. Não sei se chegou Judicial. a controlar em falência, mas a gente fez o leilão da marca, vendemos. Acho que de marca esse foi o mais... Cara, Foi interessante mais- esse negócio de leilão de marca, né? Porque Também. a precificação desse ativo deve ser extremamente complicada, né? Tem empresas de valuation que faz isso. Foi um valuation de propriedade intelectual. ali, Deve ser marca. complicado. Porque pega contrato, pega umas outras coisas também, né? Normalmente não é só a marca que você pode usar. foi a marca junto com todo o fundo Todo o de contrato, comércio, tá, tá. os contratos, as coisas O de, PI, né? não tinha imóvel envolvido nesse, nada de bens imóveis, mas tinha basicamente todo o fundo de comércio que envolvia também a marca. Então a gente fez dessa marca. Outra que a gente fez da marca que acho que relativamente conhecida do público, mais, sei lá, Cidade Jardim, talvez. A gente fez também o leilão da marca Atualitá, que é uma marca de semijoias que tinha Tinha vários shoppings. tinham né? vários shoppings. Qual o nome? A última, Atualitá. Tinha ali no shopping Cidade Jardim, em que inclusive foi um caso. Foi uma aventura. Foi uma aventura, foi um caso legal nosso. A gente acabou vendendo, e aí o que aconteceu? Esse era um caso bastante complicado, enrolado, que era bastante aguerrido, a pessoa que estava perdendo os bens, recuperando e tal, e aí estava, enfim, naquelas discussões jurídicas, e em algum momento chegou nessa última loja, só tinha essa loja no shopping Cidade Jardim, que aí obviamente o shopping também já estava querendo, porque já não estava também pagando aluguel, enfim, já estava um rolo. E aí se juntaram todos lá, o administrador tal, pediu para o juiz deu uma liminar, falando, olha, só que ele falou, ó, se der qualquer coisa, acho que talvez semijoias e joias vão, de repente, vai sumir, não vai ter jeito, eram os últimos ativos assim que tinham. E aí a gente tinha bastante amizade até com o administrador, já tínhamos feito outros casos com ele. E aí ele falou, me ligou uma noite lá, falou, bem fim do dia, assim, falou, Pedro, topa, vamos fazer uma arrecadação e tal. E aí ele me explicou mais ou menos o caso. Falei, não, tudo bem, dá pra gente fazer, topo, claro, parceria, vamos em frente. Era um caso que acho que era mais trabalhoso do que rentável, mas lógico, a gente falou, vamos embora. Falei, não, tá bom, só tem um problema. Amanhã, às 7 da manhã, a gente tem que estar no shopping. Eu falei, amanhã? 8 da noite. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tô com uma... ele falou, tô com uma liminar. Então, aí ele falou, essa que era... Eu tô com uma liminar que a gente precisa desmontar uma loja. Graças a Deus não era uma loja grande, era uma loja, uma das menores, assim, tal, mas era uma loja de semijóias, assim, assado. Por quê? Porque às 10 horas, quando abrir o shopping, a loja tem que estar desmontada. Porque aí vai chegar funcionário, vai avisar o cara, vai avisar o shopping também não deixa que tenha toda essa movimentação com clientes lá. Então ele falou, às 10 horas, os caras vão abrir às 7 pra gente. 3 horas pra desmontar uma loja e levantar tudo que tinha lá. Parecia que tava invadindo o shopping e roubando uma loja. Exatamente. Caixa e vai. Foi meio laçada de papel, assim. Só que não deu pra levar tudo. Não, deu pra levar. Não, tinha que levar tudo. A gente levou até lustre, pra você ter uma ideia. Que aí na conversa a gente não sabia. A gente foi descobrindo as coisas um pouco no decorrer do negócio. Eu achei que era assim, bom, vamos pegar as joias e pronto, é isso que a gente vai fazer. Catalogar tudo bonitinho e tal, e vamos embora. Só que assim, não tinha como pegar transporte, não tinha nada. Então, foi aquele negócio, foi engraçado que foi assim, Rafa, tá de carro aí? Breno, tá de carro aí? 7 horas da manhã, amanhã nós vamos chegar com os nossos carros. Vamos encher os carros de tralha e vamos levar. E foi num dia que era rodízio dos pegar... três. Dos três, causa, aí peguei, um amigo meu que tinha uma doblô, então ajudou.
Meu, foi realmente uma coisa assim. E a gente conseguiu. Fizemos, só que aí foi isso. Pegamos, fomos catalogando. Aí uma hora já não dava nem para catalogar direito. Falamos, vamos catalogar no escritório que não vai dar tempo. E aí acondicionamos tudo e falamos, bom, então estamos indo embora. Aí chega o gerente do shopping e falou, ó, não, a loja é parede, chão, só. Como assim? Móveis. Lustre, tal, Móveis móvel, planejados. móveis planejados, tudo. Ele falou, meu, vocês têm que dar um fim em tudo isso. Meu, como que nós não damos um fim? Só que aí tudo para ser uma arrecadação judicial, pô, tinha que ser tudo realmente catalogado. Meu, falei, meu, lembra? Fui eu, falei, você tem uma escada? Tenho. Alicate. Alicate? Da Eu luz. subi, comecei a cortar os negócios, tirar lustre, porque eram uns lustres bonitos, então, meu, Você viu, os caras são estrela, mas eles É, tavam- não, os caras tá. são os caras. Tava no corre E mas ali, ó. tava lá dando corre, cortando, quase tomando choque. Que indicou a gente pra Trio, que foi uma das maiores que a gente fez. Ele falou: eu indico vocês, porque eu lembro que no começo vocês pegavam, raiz. ralavam, pegavam o carrinho lá que a gente arrecadava todo fodido e dirigindo pela É, cidade. lembra? Putz, já É. arrecadamos o golzinho, voltamos dirigindo, hein? Nossa. Aí falando em marca, assim, também vai, em outro caso emblemático. Ninguém vê que a gente esses tombos, fez. viu? Ninguém vê. vê esses Todo mundo tombos. vê as pingas que a É, gente toma, né? exatamente. Os tombos que a gente leva, ninguém vê. Um outro caso emblemático que a gente fez foi o leilão na falência do Banco Santos, né? Que a gente vendeu a mansão. Esse do Banco Santos foi aquele que tinha umas joias, umas obras de arte na casa do Isso. banqueiro. Tinha uma não mesa foi? de ouro, Não uma tem muito parede tempo, de tem o quê? ouro. Uns 4 anos? Foi 2020, foi 2020. Nossa, tô bem, hein? Ó, Tô bem. nem Foi eu por aí. lembrava. Zero Foi por aí, Zero. fevereiro de 2020. É. uma coisa Nossa, assim. tô bem demais. Que, aliás, isso. ele faleceu, né? Agora há pouco tempo, o Edemar Cid Ferreira. É, agora... Não, mas eu lembro de ver as notícias. Passou no Valor Econômico, teve um Foi. monte de coisa. Conseguiu colocar tão no AD1 nesse jornal. Não, foi na Jovem Pan. É, o Pedro foi o Não, Pedro da no- entrevista. Entrevista na Jovem Pan. É, não, rolou uma. Porque parece que tinha muitos quadros caros, tinha muitas Foi esculturas. Né? acervo de obras de arte de pessoa física do mundo. Chegou a ser o maior pessoa física. Assim, de Cara, mas é ter, muita coisa. é muita coisa. A Não, casa- Parede de obra, tinha muitas obras que eram benfeitorias da casa. Parede, A casa parede. era uma obra de arte. A casa era do Rio, tá? Mas a gente não era do Burle Marx, a casa era uma obra de arte. Cara, os azulejos da piscina tinham ouro. Era Tinha uns ouro, negócios A área assim. da piscina era de ouro, o estacionamento era Atos Bucão, era tudo... Você Não, vê as como a orelhas- gente é pobre, né, Felipe? Tá vendo só? A gente falando. Porque assim, faltou. A garagem era Atos Bucão. É, a garagem. A garagem. Os Essa azulejos- casa, acho que mais cara, ela não era maior, mas no valor de construção. O cara gastou uma grana fodida, assim, megalomaníaco total, né? Deu um tom Completamente. muito branco, mas acho que ele gastou em 2000, antes de 2000. Pensa nessa época, mais de 140 milhões. Tá, mano. Acho que foi 178 milhões. Assim, Ah, a avaliação. casa era de um lado da marginal, aqui o Banco Santos era do outro, ele pegava helicóptero, né? Pra ir da casa pro banco. O cara é completamente megalomaníaco. É, Era, né? não, Completamente sim. megalomaníaco. Sim, Deus foi. o tenha, sei lá, né? Mas foi muito legal porque a gente teve a oportunidade de entrar nessa casa. Foi incrível. É, Foi legal. Cara, mas olha que loucura essa. Tudo bem, o cara é banqueiro, outro patamar, mas eu tava. A pessoa que. Hoje eu fiz 2 podcasts, né? A pessoa que vinha antes faltou. Aí a gente teve a ideia, vamos entrevistar o Vitor. Ele veio me entrevistar aqui. E a gente falando da história que eu conheço, ele tem 15 anos, ele começou a trabalhar comigo nessa parte do digital agora, né? E aí ele falando assim, pô, lembra que a gente pegava, te dava 3 contos, você, 3 contos eu, 3 contos não sei quem, comprava uma pizza de 10 reais pra comer, o cara na raia do cara. Olha que loucura isso. Não é vitimizando, mas olha que loucura Pode, isso, cara. sim, Tipo, pode. o cara tava com. A mesa de jantar era de outra década, de outro Não, século, não. na verdade. Nossa, cara. Era absurdo. Não, é a raia do. Normalmente é isso, né? Azulejo azul e a raia é um azulejo mais escuro. Sim. O dele era um fio de ouro. Era uma raia, era um filete de ouro no azulejo e tal. Então, assim, Nada mal, nada mal. Ah, não, eu acho que. Não sei, não, viu? Eu acho que. meu, Se fosse vermelha. Hoje em ainda dia, dava talvez. dava pra Mas pensar. você vê que o investimento do cara foi em coisas que eram importantes pra ele. Sim. Ele gastou 140 milhões. Foi vendido no 5º leilão, porque 4 leilões foram tentados ser feitos antes, né, por outras empresas.
A gente fez o quinto e a gente vendeu por 30, eu acho, não foi? 27 Cara, meio. gastou em 2000. 27 milhões e meio. Nossa, cara, 140. o cara que pagou 27 pagou barato. Vai vender É. todos os telhas que tem lá mas dentro. então, é que o valor era pro Não, cara mas que não, construiu. não, Sim, não, é. não, mas foi só o imóvel. Ah, não foi com Já os... ti- Ah, não, As obras de arte foram Durante Não, mas o- tinha durante o obra de arte procedimento- Não é. tinham tantas, mas Não tinham tinha algumas tantas, obras mas de tinha arte. Durante o procedimento foram vendendo as obras de arte em leiloeiros específicos. Muitas até foram levadas para Nova York, para Paris, tal, para vender e melhorar. Muitas foram até encontradas lá, porque nesse processo todo ele mandou obras para fora. E aí o que a gente fez eram as obras que, tudo bem, aí já estavam incorporadas. Então, por exemplo, tinham alguns lugares que tinham azulejos portugueses, puta, aqueles na parede, aí não tinha como puta que vai arrancar tirar, não tinha jeito. A mesa tava lá, a mesa tava lá. O leão. O leão é Aquele engraçado. leão, né? Não, eu tô brincando. É que tinha um leão, um tapete de leão. né? Mas é o animal? Um animal mesmo. Com a cabeça. Aqueles. Tá, o cara é completamente fora da casinha. O cara é completamente fora Então, da a casa inteira era blindada. Então, todas as portas eram blindadas. Tinha Então, escultura. todas Os vidros. a porta, aqueles vidros gigantescos. Então, era uma questão, inclusive isso, a manutenção era muito Caro. forte. Se não me engano, era 40 mil de IPTU mensal. Não, de energia. De energia. Só de De energia energia? era uma conta mínima. 50 mil por mês. Ele tinha feito, ele negociou contrato fixo. com Nossa, a o cara empresa. foi no Mercado Livre de energia pra comprar. Isso, Nossa. para comprar. Então ele tinha, se desse mais ele pagava, mas se desse menos ele tinha um mínimo. Um mínimo de que ele 50. tinha Cara, que- imagina a estrutura que precisa para manter uma casa dessa, né? Tinha um hotel embaixo para funcionário. É, isso que eu ia falar. Tinha a área de dormitórios dos funcionários, parecia uma pousada gigante. Assim. É, E o que o cara que arrematou essa casa fez o que Então, com ela? Tá morando Foi lá? o Janguei Diniz que arrematou. podemos Dono. falar porque ele é publicamente notícia, Virou Público, é publicamente, público, tá? é. O dono da Cera Educacional, tem várias. Não, eu sei, ele é super famoso Então, e tal. É. Sim. Ele queria fazer uma escola, né? Só que É. a pandemia deu uma. A ideia, né? Não foi a pandemia. Foi o Foi a vizinho. vizinhança. Não, a vizinho é um ideia dele, quando ele comprou, é porta com porta com a casa do falecido também, Da José Vic Safra. agora, né? Exatamente. Então, pô, porta com porta. Aí ele Imagina a queria. van escolar chegando. Não, ali de isso, manhã. isso a gente tá falando do vizinho de frente. Todo Fora o o redor, entorno, é. exatamente. E aí, mas a ideia inicial dele era fazer uma escola modelo, uma escola diferenciada, que aproveitaria a casa, ia ser meio um negócio meio na casa, né? meio conceito e tal. Parece que ia ser um negócio bem legal, mas aí realmente não conseguiu aprovações e tal. E ele achava que ia dar certo porque, mesmo com essas restrições, questões educacionais, escolas e tal, tem algumas exceções. Então, mesmo em bairro que Que não é um pode, bairro- uma escola pode e tal. Só que aí, de fato, ele não conseguiu. E aí, agora, as últimas notícias, a gente no começo a gente até tinha algum contato, mas aí depois, agora, por notícia, a gente vê que ele parece que tá na dúvida. Teve um assunto que ele ia demolir, ia fazer um loteamento de casas, porque ali são, se não me engano, são 10 lotes. De fato, ele comprou 10 lotes, São 10 unificou matrículas. 10 Ah, matrículas tá. e fez. E aí parece que ele Vai desmembrar voltaria agora, sei lá. voltaria a fazer. Só que aí, não sei, a última notícia eu vi ele negando. Falou, não vou fazer não. Eu tô pensando ainda o que fazer com a casa, uma manutenção, ver o que dá para fazer com a casa. Então, não sei que caminho Que pé que tá, né? que PEC tá. O que eu ouvi foi, inclusive, o lugar do evento que a gente fez lá, o Invest Mob, é dele, né? O lugar, o imóvel é dele. Alguém que trabalhava por ele falou que ele ia vender, cara. Vendeu, já tinha vendido, não sei o que lá. Mas aí também é informação que não dá pra confirmar. A gente conversa nos bastidores sobre as coisas. A gente vê essas coisas. Mas ali, realmente, o problema todo ali é isso que a gente falou. É uma casa manutenção sensacional, mas assim, é um cara que precisa saber o que é uma casa... o cara tem que ser daquela monomaníaca. Cara, meio que tem igual, corredores secretos, assim, por dentro da casa, que era onde os funcionários andavam pra não ficarem transitando por dentro por dos dentro do cômodos. ambiente né? mesmo. Era um ambiente de hotelaria, assim. Tinha escada por fora, para Elevador. você para os passar funcionários por- não rodarem pelo meio da casa. Tinha uma lavanderia industrial lá embaixo, tinha um refeitório para os... Ele chegou a ter 40 ou 40 e poucos funcionários registrados. Então, de fato, registrados 40 e poucos Mas a funcionários. churrasqueira da casa era 2x2.
Brincadeira. É uma coisa que a gente sempre falava. A gente foi lá e a churrasqueira. Ele não gostava Isso é muito uma de churrasco. churrasqueira. Não gostava de churrasco. Não né? gostava de churrasco. Não Hoje você gostava. quer vender rápido, você faz uma varanda gourmet, coloca uma churrasqueira legal, bonito, você vende, né? Joga Cara, um piso lá, meio cinza, assim, pintou de Já branco, era. botou E na falta uma de uma tinham churrasqueira. duas, né? Tinham duas churrasqueiras horríveis. Mequetrefes. Que não condiziam que com o não padrão. condiziam não, nem, Mas não nem era um que era pouco, nem um uma pouco. coisa, era uma coisa construída mesmo, era uma coisa esculpida lá, mas só que era feio, né? E pequeno, enfim. Mas a manutenção em si é muito complicada daquela casa. É tudo maquinário industrial. Então, só se a pessoa falar. E aí eu lembro que as pessoas falam, como, por exemplo, a gente falou de porta blindada, uma manutenção de uma porta blindada. Não, Puta, que já isso, é muito mais do que uma porta normal. Só que você vai comprar uma casa dessa e vai tirar e colocar porta normal. Aí então o cara, é um alguém negócio entra meio. lá, É isso, é um Ah, negócio 20 meio. metros de porta, né? Ah, não. Porta. Ah, vocês estão doidos. Bom, Foi gente, lá que, inclusive, né? Curiosidade interessante, foi lá que foi gravada a série lá da Paola Oliveira, aquela cena da Paola Oliveira na janela, que ficou conhecida. Uma série da Na série. Tem uma cena famosa. Tem uma cena tô famosa da perdido, Paola tô Oliveira. perdido, confesso. Não, que viralizou e tal, foi gravada lá. Eles gravada tiveram, na casa. eles alugaram um tempo para fazer uma série da Globo, usaram alguns cômodos lá e tal. Foi tudo gravado lá na casa. Foi, acho que a última utilização que teve, assim, de fato, e depois também deteriorou muito, assim. Tava Entendi. muito Diferente. É, casos icônicos, né? quase icônico. Sempre aparece uma mansão no Cafu, não sei quem. Coitado do Cafu, oh, meu Deus. Deixa eu fazer um pedido pra vocês. Normalmente eu peço 3 dicas pro convidado, como são 3 pessoas, eu vou pedir uma dica de cada um. O que vocês diriam para um arrematante que quer entrar nesse mercado, para alguém que quer realmente começar a construir um patrimônio, uma pessoa bem iniciante, o que você diria, o que você recomendaria para essa pessoa? Uma de cada. Eu acho que o grande segredo, não para quem tá começando, mas para todo mundo, é o garimpo, cara. O garimpo é a peça-chave hoje, porque é muito difícil, tem vários leiloeiros, tem que pesquisar em várias plataformas, né? Hoje tem alguns agregadores. Você sabendo garimpar, sendo organizado, resiliente, sabendo que você não vai ganhar sempre. Obrigado, Porque- tirou a dica de todo mundo já. Pediu uma, ele deu 5. Acabou com todo mundo, Acabou que com tudo. isso. Beleza. É a dica Não, tô principal. brincando. Mas é isso. E saber que é um mercado bom, é um mercado com potencial, não pelo menos dos players grandes e importantes, não tem ninguém querendo passar a perna em você. Então não é criptomoeda, não é pirâmide. É um mercado. Você está investindo em tijolo, né? Uma coisa fixa. Então, sólido, investimento em imóvel. Acho que 90% dos milionários do mundo é por causa de imóveis. Cara, eu fiz um post hoje, só aproveitar aqui para não falar besteira e pegar os dados exatos, tá? Foi feita uma pesquisa pela Visual Capitalismo, tá? Das famílias ultra wealthy, tá? Os mais Acima ricos. de milhões aí já. Bilhões. 32% dos ativos estão concentrados em casas de residências, imóveis residenciais. Deles próprios, assim? Não só Não. deles. Ah, não. Imóveis, all. Só que residenciais. 32% do patrimônio dos É muita coisa. mais bilionários do planeta. Um terço. 18% é equity. Ações, participações, etc e tal. E olha o outro número que é interessante. 14% são imóveis comerciais. Se você pegar Metade o da todo... fortuna deles. Se você pegar o todo... Pois é. 64%. Não. 46% da fortuna dos ultrabilionários É isso está aí. concentrada em imóveis. Não, imóvel é... Diretamente, tá? Um ponto importante, porque eles separaram. Sim. Ah, tá. Diretamente. Porque passa crise, passa guerra, passa tudo, o imóvel tá lá e tá valorizando, pelo menos aqui no Brasil, né? E acho que é isso, garimpar bem, ser resiliente, porque é um mercado que cresceu bastante, tem bastante pessoas participando, mas dá certo e quando dá certo, muda a vida. Coisa boa. Maravilha. Cara, eu diria que basicamente se preparar, estudar. Obrigado, galera. Valeu. Tá acabando com todo mundo. Não, dica mas, sobre, pô, né? Pensa assim, você Não. tem mais tempo para trazer a mais. Exatamente. Não, eu acho que é isso, se preparar bem, estudar bem, e eu acho que, indo um pouco também na linha que o Breno falou,
junto com tudo isso, acho que com o aumento de mercado e com o que a gente falou de, pô, ainda tem margem, Pedro, que você me perguntou e tal. Estude, mas passe esse degrau inicial. Estude, entenda, mas se aprofunde um pouco, porque eu acho que assim, onde estão os bons negócios é onde não vai parecer Ser um bom negócio. um a bom princípio. negócio. A princípio. Meio que fugir da manada, assim. Isso. Você pega aquele negócio, todo mundo fala, pô, você vai bater ali, tudo bem, o mercado tá crescendo, é isso. Na disputa, você vai pegar. Então, a dica que eu dou é, obviamente, se prepare para você ter bagagem de entender o que é um bom negócio, mapear isso e ir atrás, entendeu? Um usufruto, uma alienação. Muita gente já vai parar aí, então vai para um outro nível, se prepare e entenda onde que você pode. Dá um O passo. pulo do gato aí Não descobrir. precisa olhar leilão de direito e já ficar com medo, né? Isso. Vê lá, de repente é lá que você vai. É lá que você vai brilhar. É Como o o que rapaz o Breno brilhou. falou, Aí, ó, o pois é. usufruto, 30% de usufruto, tá muita gente trabalhista, tá? Lance único. Olha isso, 1 milhão e pouco para 7 milhões. Então, assim, é aí onde você pega o. Cara, numa onde você faz tacada o bom dessa, negócio. pelo amor de Deus, né? Então. Eu só renovo assim, aí o outro também, os outros de direito. Então, mas é isso. Se prepare, estude e passe de nível. Passa da barreira inicial, Isso. E eu acho que unindo essas duas dicas de aprender a garimpar e saber o que olhar, saber do que fugir ou não, vamos dizer assim, que você se prepara, aí você vai para o segundo ponto, que é você está investindo. Então você não tem que olhar para o bem que você moraria, para o bairro que você gosta, você tem que entender, se preparar tal em relação ao mercado. Então você vai em algum lugar que te dá retorno, em algum lugar que tem liquidez, em algum lugar que você consegue comparar com outros tipos de bens, com outros tipos de imóveis. Em questão de preparação, não vai só lá no site do leiloeiro ver o que tem 50% de desconto. Esse é um percentual de desconto que você não sabe se Reflete a de realidade fato reflete mercadológica. a realidade do mercado. Então, às vezes tem imóvel ali que a gente está mandando com 30% de desconto, mas que está muito subavaliado. E esse muita gente não vai olhar. E aí você vai entrar num lugar que tem pouca disputa. Então, acho que tudo isso faz parte de garimpo e preparação mesmo, estudo, mas não foque só nos seus gostos pessoais e não foque só no que parece bonito. Lucro não tem CEP, né? É louco, Pessoal não fala. tem CEP, pois é. Não, cara, isso é uma tecla difícil pra galera. É muito É muito difícil. difícil, né? Você colocar o seu dinheiro num lugar que você nunca pisou, né? Mas você sabe que é um lugar bom, mas você nunca pisou. Você fala. É complicado. Mas esse é um outro nível. É esse que Mas é o... um exercício que é difícil até pra quem tem experiência. Sim, É sem difícil mesmo. Você assim. tem uma rede ali de suporte, de apoio. É muito importante. Eu queria dizer que é uma honra pra mim receber vocês aqui. Eu sou fã, já falei várias vezes. Todas as vezes que a gente se encontra, eu sempre falei, eu sempre elogio, eu acho a plataforma de vocês. Não vou medir palavras, muito foda. Muito foda. Vai melhorar, vai ficar melhor. E eu tenho certeza que vocês vão entregar um produto incrível pros arrematantes. Pra todo mundo, na verdade, pro eixo inteiro da cadeia, porque a gente realmente precisa de democratização e transparência no mercado. Eu acho que a coisa tá caminhando muito bem de 2021 para cá, muito bem, mas tem muito espaço para melhor. Tem muito espaço para melhor e certamente vocês contribuem e vão continuar contribuindo cada vez mais. Tentando. Às vezes o muro é grande, né? Mas aí está sempre tentando. E eu acho que é legal essa união que a gente faz. O Abraim também, o Gustavo lá, né? A gente poder juntar essas pessoas que têm os interesses comuns, acho que vai ser uma força para a gente derrubar esse muro e conseguir aí sempre melhorar o mercado, para que o arrematante, que é a pessoa que resolve, tenha suas garantias, tenha seu espaço e esse mercado dos leilões dos 70%, 80% que não são vendidos, sejam vendidos. Cadê o lance ganhando dinheiro? Cria um novo mercado e quando cria um novo mercado vem muita gente, dinheiro, coisa boa. A coisa flui, né? Coisa boa. E, Vitor, a recíproca é verdadeira. Queria agradecer mais uma vez. É uma honra, a honra é nossa de estar aqui, da gente poder trocar ideias, da gente poder ter essa amizade, esse contato. Acho que a gente está caminhando para um mesmo lugar, que é querer que esse mercado melhore. Então, agradecer muito o convite de estar aqui. A gente está disponível para você, para toda a audiência, para quem quiser entrar em contato com a Dê um Lance, vá. A gente tem as quartas-feiras, algumas quartas-feiras a gente fala lá, a gente faz também o nosso podcast, mas não tem convidado, mas é mais para falar de
de assuntos de leilão aí para quem se interessa, para mandar as perguntas, para participar. Vai ser um prazer aí Onde ter que todo é transmitido? mundo Onde que YouTube. fica? no YouTube. Fica no YouTube. Então, vamos fazer oficial aqui. Toda quarta-feira. Não, Amanhã, quase toda Amanhã, quarta-feira. inclusive. Amanhã vai ter, Amanhã por tem. exemplo. Mas não é toda quarta. A gente costumava fazer quarta-feira sim, quarta-feira não. Uhum. Aí no final do ano dá uma perdida, agora a gente vai retomar. Mas Vai retomar. provavelmente é quarta-feira sim, quarta-feira não. Sempre tem um anúncio tema. dentro da plataforma de vocês. Tem um Tem anúncio. nas redes Tá. sociais, na plataforma também. Quais são as redes, não sei se as pessoais, mas mandem aí as redes sociais que vocês Arroba querem. dê um que- lance. Arroba Arroba dê um D, lance. um lance de letra D, número 1, lance. Mostra aqui assim, ó. D1, umzinho. D1. Um numeral? É, D1 numeral, tá, É, gente? Numeral, não Esse- romano. A gente, Tá. a gente já viu esse de um lance escrito de tantas formas. Tantas que eu não- formas. Não é deu lances, não é Não, deu não. lanche. É, exatamente. Já Deu um já lanche. deu um lanche, No infelizmente. meio, deu um lanche. Mas a gente tá mais forte agora no Instagram, YouTube, que a gente coloca mais conteúdo lá, sempre no intuito de essa quarta-feira é de educar mesmo, transformar esse mercado aí. Romper barreiras Quando, aí. quando a gente abrir e tiver um pouco mais de experiência, assim como o Vitor, vamos chamar convidados. Você já está primeiro da lista. E aí Vou vamos cobrar, hein? conversando. Pode Vou cobrar, ter hein? Vou cobrar, certeza. hein? E aí a gente vai falar muito e tal. Mas por enquanto a gente só bate um papo a respeito dos assuntos, de leilão e tal. Então contamos aí com Não, o não é só um pessoal. bate-papo, não, porque esses tempos atrás meus alunos foram naquela de proposta lá que vocês estavam falando e tal, daí falaram, Vitor, você tem que chamar a gente pra falar de proposta aqui dentro e tal, não sei o quê, porque tem que falar, pra gente poder falar com eles e pipi, papá. A gente conversa sempre assim, vai ser um bate-papo. No final a gente fala, nossa, isso é um conteúdo foda. É, tá vendo? Hoje é bate-papo rápido, pessoal. 2 horas. 2 horas. Até porque a gente gosta bastante. Mas acho que é isso. Nossa intenção é melhorar o mercado, crescer, passar informações, criar comunidades aí e sempre melhorando o mercado e melhorando o leilão. Você está fazendo isso com maestria e a gente agradece muito de estar aqui com a sua audiência, o convite e estamos à disposição. Obrigado, gente, obrigadão, de verdade. Obrigado. Muito Isso aí. juntos. Maravilha. Pessoal, deixe o seu curtir, tá? Cliquem aqui no curtir, no botãozinho de curtir. Se inscrevam no canal. O Felipe agradece a inscrição no canal. Não esqueçam, sigam a D1 Lance, letra D, número 1 em algarismo, tá? Lance, D1 Lance. Sigam eles nas redes sociais, acessem a plataforma é maravilhosa, vocês podem me cobrar. É realmente top. Vocês vão gostar demais, vai ajudar muito vocês. Vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Não se esqueçam. Pera, quais são os recados que eu tenho? Já falei, né? Não se inscrever, deixar o esqueçam, eu me curtir. esqueci. Aqui não tem muita. Não gosto muito de script, mas é isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.